Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pode Dançar. Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança, além de ser a host do podcast Pode Dançar, que está com uma edição super especial. Então vamos para o nosso próximo episódio, porque aqui a gente não só pode dançar, mas a gente pode falar bastante. E hoje a gente vai estar falando muito sobre o jazz. Com ela, que é bailarina, professora e coreógrafa, formada em balé clássico, jazz e sapateado, está à frente da direção do Instituto de Orientação Artística IOA desde 2009 e já integrou o Raça Cia de Dança sob a direção de Roseli Rodrigues. Seja bem-vinda, Luana Espíndola. Obrigada, Giovana. Um prazer estar aqui. Espero que nosso. Possa contribuir aí também. Com certeza. Você que, inclusive, tem muita parte da sua trajetória aqui no Festival de Dança, né? Muito. Posso começar? Por favor, conta um pouquinho antes da gente entrar nesse lugar do festival. Queria saber como que, na verdade, aconteceu o jazz pra você. Porque você é formada, né, em balé clássico, já passou pelo balé. Acredito eu que é uma base, né, muito forte. Mas como que chegou o jazz pra você? Pra mim, chegou antes de tudo. Assim, quando eu tinha 5 anos, eu queria dançar. Aí a mãe me colocou numa escola de balé, sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Só que a professora faltava demais e não avisava. Então, minha mãe meio que desistiu de me deixar ir no balé. Aí eu fiquei sem fazer. Aí, tudo bem. Tava fazendo aula, estudando normal, né, no colégio. E aí, sempre tinha as gincanas, sabe, na escola, uma vez por ano. Como deve ter ainda, né? E aí, na abertura da gincana, tinha a chance de dançar. Qualquer um podia dançar. Só que sempre as meninas que montavam a coreografia e que faziam a abertura, o espacate, o grandecate, no final, era quem fazia a aula. E eu falava assim, nossa, eu quero fazer também. O que elas fazem? Eu quero fazer isso que elas fazem. Aí que eu fui descobrir que era o jazz. Olha só. Então, aos 9 anos, eu voltei a fazer aulas de dança, que foi quando eu comecei efetivamente. Então, eu comecei pelo jazz. E aí, me apaixonei. Mas já, assim, pela dança em si, sem saber como chamava. Entendi. Entendeu? Então, a grande paixão, na verdade, começou nesse universo do jazz. E aí, depois você conheceu o balé clássico. Isso, aí depois com a professora vendo minha dedicação, aí aquela coisa, ela tem o ouvidinho afinado, ela devia fazer o clássico. Aí com 12 anos eu ganhei uma bolsa pra fazer o clássico. Então eu comecei com 9 com jazz e depois eu já fui pro sapateado. Ah, tá. Então entendi. jazz e sapateado. Aí o clássico veio depois. E aí você retorna mais forte ainda pro mundo do jazz, que é hoje a sua especialidade, né? Sim, e aí foi quando eu conheci o trabalho da Roseli Rodrigues, que eu fui bailarina do Raça, e assim, eu me apaixonei Que legal. por essa movimentação. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero dançar profissionalmente. E o que você acredita que o jazz tem que te chame tanto essa atenção dentro de você, essa energia, que as outras modalidades talvez falte ali alguma coisa? Eu não acho que falta, mas eu acho que na minha identidade, eu me identifico com a comunicação que o jazz me proporciona. Entendi. Talvez pelo meu temperamento, também pelas minhas possibilidades físicas, eu me encontrei no jazz. Que legal. Embora eu ame todas as outras modalidades sim. e adoro fazer as outras aulas, eu acho que uma ajuda a outra. O tap me ajudou muito na musicalidade também. Mas no jazz, a paixão... Mas eu vejo isso também nas outras modalidades. Mas é que pra mim, pro meu corpo, pra minha alma, eu me encontro no jazz. Que legal. E você se considera uma bailarina versátil, certo? Diante dessas modalidades todas. Sim. E eu queria saber muito como que isso entra na sua rotina hoje, né? Então, como que é essas práticas todas? Você sempre faz questão de fazer todas as modalidades que você gosta, ama e tal, e você tem uma especialização ali, não, em determinado momento ali da semana eu foco muito mais no jazz. Como que é essa versatilidade na sua rotina? Bom, a realidade é que eu consigo fazer só as aulas de clássico no meu dia a dia. Entendi. Eu faço 2 vezes, eu tenho uma escola, e aí eu dou aula de clássico menos, mas eu dou mais o jazz, coreografo. Tá. E lá eu não tenho com quem fazer aula, entende? Então, assim, eu dou as aulas de jazz, faço as aulas de clássico para me manter, e sempre que tem um curso, congresso de jazz dance, eu tô sempre lá fazendo aula. Quando eu levo profissionais para minha escola também, eu faço as aulas.
Mas eu sou uma pessoa versátil, eu me interesso Que por legal. diversos assuntos, isso na vida. Porque não só bailarina, você é coreógrafa, você é diretora, então essa pluralidade está presente em mais lugares também, né? Sim. E que legal. E aí, como coreógrafa, como que geralmente então você baseia os seus trabalhos, seus processos criativos? Tem muito também do balé clássico, do tap, como que isso influencia? Bom, acho que depende. É muito do que pode ser uma coisa que eu estou vivendo, Aham. pode ser algo que eu veja os meus alunos vivendo. Então, se eu vou montar um solo, eu gosto também de pegar a personalidade deles e muito pela música. Então, isso varia muito, assim. O tap, com certeza, me ajuda demais, especialmente no trabalho infantil e no juvenil, para aquele jazz mais tradicional. Essa coisa do ritmo. Tem muito a ver, né, o tap com o jazz tradicional. E em geral, assim, na coreografia, vai muito do que eu estou vivendo, do que está acontecendo no mundo, essa contemporaneidade, não só falando de técnica, mas da vida mesmo, né? Sim, Então, sim. um livro que eu leia que pode me inspirar. Por isso que eu falo, eu me interesso por diversos assuntos. Eu acho importante a gente também... Lógico, eu amo a dança, mas eu não fico só nisso. Eu gosto de ler sobre diversos assuntos, eu me interesso por diversas coisas, porque a criatividade está da gente estar atento ao mundo, né? Com certeza. E às pessoas. E quais outras áreas você sempre acaba trazendo, né, para esses seus trabalhos? Tem alguma área específica que te cative? Autoconhecimento e interessante. especialmente lidando com jovens. Esse ano, por exemplo, eu trabalho Recomeço, que começa assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Uau. Então, uma esperança, ou para que eles não precisam caber numa caixa para pertencer a algo, para que eles acreditem e sejam quem eles são. Que legal. Porque o autoconhecimento também fala muito de temas atuais e temas que, é o que você falou, né? As pessoas estão passando. Então, a empatia também nesse processo criativo é bem presente, né, Lu? Sim, e assim, eu sou muito apaixonada por essa coisa da escola e da formação. E ensinar a dança com qualidade é a minha obrigação, mas é muito mais do que isso, né? E a realidade, pelo menos na minha escola, a minoria vai se tornar um bailarino profissional. Sim. Se eles quiserem, eles vão ter a base total para isso. É isso. Mas a grande maioria que não vai levar os outros valores da dança, Com né? certeza. Isso realmente para mim é muito importante. O que eu tô passando para eles, além de uma excelente técnica, Sim. Uma formação responsável também, né? como pessoas. Aham. E falando ainda na sua carreira múltipla, né? Teve algum marco pra você, um episódio especial que você fala assim, nossa, ali eu entendi que eu podia ser múltipla, plural, abraçar as modalidades ou abraçar as funções que eu realizo hoje? E teve várias. Quando eu saí do Raça em 2010, eu assumi minha escola em 2009, o IOA. É uma escola muito tradicional, vou resumir, tá? Em Jundiaí. Ela existe há décadas, há 67 anos. Uau! E eu assumi a escola em 2009, então eu estou há 13. Eu não queria mais dançar, porque eu parei de falar, bom, não vou mais dançar, não quero mais ser bailarina. E aí o Ricardo Scheyer, eu dançava jazz, e o Ricardo Scheyer falou assim, você precisa voltar a dançar. E me trouxe pra Joinville num duo contemporâneo. Entendi. Eu fazia aulas, mas não pensava em dançar contemporâneo. E aí foi um sucesso, foi o segundo toque, pegou o primeiro lugar. Entendi. E aí eu entendi que eu poderia trazer outras linguagens pro meu jazz também. E essa coisa também de poder ainda dançar. Então, isso foi um marco. Quando eu ganhei melhor legal. bailarina em 2012, Sim. dançando um duo jazz, foi a primeira vez que uma melhor bailarina ganha na modalidade jazz. E eu lembro desse episódio, porque eu era menorzinha, e eu lembro, ficou muito marcado pra mim nesse episódio. Que legal. E foi um duo meio que autobiográfico também, chamava Entendi. Até o Fim Começar. Eu estava numa fase bem difícil da minha vida e ali me deu uma injeção de autoestima legal. que eu estava precisando. Então, a dança sempre me trouxe muitas respostas e muitas perguntas que me fazem sair do lugar, Que me legal. manter em movimento. E você percebe muito essa diferença quando você se auto-coreografa e quando você coreografa pros outros? Muita. Inclusive, eu prefiro que alguém me coreografe ou, Entendi. especialmente, que eu coreografe para os outros. É outros. muito difícil a gente se coreografar, né? Esse duo era um duo, né? A gente se coreografou. Que legal. Mas no finalzinho também a gente contou com a ajuda do Lars, que hoje é meu marido, mas não era antes. Entendi. Para dar os ensaios e ter um olhar de fora, mas é difícil porque a gente tem a tendência a fazer aquilo que a gente
melhor sabe Verdade. fazer e acaba caindo no lugar Verdade. comum, né? E essa questão da pluralidade, de ir para uma modalidade ou outra com assim, facilidade no sentido possível, né? Acho que eu tenho disponibilidade, Isso, né? a disponibilidade, você também preza muito em passar isso para os seus alunos? Com certeza. Eu falo para eles que o nosso corpo é como um livro. E a dança é comunicação. Com certeza. Então, quanto mais a gente coloca palavrinhas no nosso corpo, maior é o nosso poder de comunicação. Isso é muito importante, especialmente hoje em dia, falando em mercado de É trabalho muito importante. e falando como pessoas, né? Sim. Você sabe, você é uma comunicadora, você sabe o poder que você tem. Claro. E a dança também é uma comunicação não verbal muito potente, né? Sim. E quando a gente combina a não verbal com a verbal, é ainda mais potente, né? E dá para ser feita de várias formas, né? Então, é isso que a gente está trazendo bastante aquilo, é como se fazer essa comunicação e mostrar pro público, né, do podcast, do festival, da dança, que vai escutar e assistir a gente, como que a gente pode estar fazendo isso com diversos relatos de profissionais e de não profissionais também. Então, eu acho muito legal você falar que é uma coisa, um pilar que você preza muito dentro da sua escola, porque é uma escola onde vai formar cidadãos, é onde vai formar artistas, é onde vai formar os próximos profissionais, as próximas gerações, né? Sim, e a gente, às vezes, a frustração vem da gente esperar que, sei lá, eu quero ser bailarina X, só que se você abrir os olhos e abrir o leque, de repente você vai ver que tem outras possibilidades na dança. Com e certeza. que você pode ser bem-sucedido se você encontrar quem você é. Eu falo, o dom é você ser quem você é. Você vir aqui fazer o que você nasceu para fazer. E, Sim. lógico, se desenvolver para isso. Sim. E muitas vezes a gente perde tempo sendo quem os outros gostariam que a gente fosse. E é aquilo que você falou, de se colocar dentro de caixas, né? Pra gente se caber o tempo inteiro em ideais. E o jazz foge muito de ideais, Sim. né? Isso eu queria que você comentasse, porque eu me coloco como profissional, como pessoa da dança também, essa hipervalorização da dança clássica, né? E às vezes a gente acaba falando, mas aí talvez um caminho mais pro jazz, musical, ou até a dança contemporânea, não vai ser tão valorizado, né? Eu não vou me sentir assim tão full, assim, né, como artista. E eu queria saber como que chega isso pra você. O jazz vem passando por essa transformação e por um tempo, nós do jazz, nós, não todos, mas nós tínhamos meio que uma vergonha de falar que a gente era do jazz. Por conta disso, talvez, parece que é uma subclasse, assim, né? Exato. Mas movimentos e eventos que vêm valorizando e, por exemplo, o Congresso de Jazz Dance, Exato. que a Érica e a Marcela dirigem, eu acho que são tão importantes porque elas trazem profissionais extremamente qualificados e que batem no peito e falam, a gente é do jazz. E aí, ao invés de se esconder, não, vamos melhorar ainda mais a técnica do jazz, vamos mostrar quem somos, e o jazz vem ganhando muita força com isso. E abrindo possibilidades, porque não é todo mundo que vai ter uma carreira clássica. Exato. E aí, olha quanto de mercado de trabalho que se abre, né, no jazz, no contemporâneo. E você acredita que uma carreira no jazz ela pode ser mais longa, por exemplo, por conta do... Não é um cuidado com o corpo, mas assim, é uma outra forma de estar ali passando a informação para o seu corpo, que não seja o uso tanto do andeor, por exemplo, nas pontas e tudo mais. Eu acredito, especialmente tendo diversas vertentes, né? No próprio jazz tem diversas vertentes. Eu acredito que seja um pouco mais democrático, né? Entendi. Do que o ballet clássico. E você vem vendo essa crescente do jazz na dança brasileira, certo? Muito. A valorização. Muito. E quanto mais a gente tiver orgulho de falar quem é do jazz, assumir que é do jazz. É muito legal. São mais editais que podem se abrir pro jazz. Isso é verdade. E oportunidades. Eu tenho muito orgulho de falar que sou do jazz. Eu também comecei pelo jazz. Curiosamente, assim, eu comecei... E eu sinto que o jazz, por exemplo, na minha profissão hoje, que eu vou muito mais pro lado contemporâneo, moderno, improvisação... Ele tem um forte papel desse lado artístico, principalmente. E aí eu queria que você comentasse como que isso chega até você nessa questão técnica e artístico. A combinação dos dois ou uma coisa ou outra? Sim. Bom, modéstia à parte, quem conhece meus trabalhos sabe do rigor técnico que eu procuro ter nos meus trabalhos, assim, de acabamento, de refinamento. E quanto mais gente tiver no jazz também preocupada com isso, eu acho que eleva mais ainda o nível. Então, a técnica é o meio. Para mim, eu sei que tem muita gente que consegue fazer trabalhos maravilhosos, de repente, sem se preocupar tanto com a técnica e vão pela emoção. Mas eu também
prezo muito pela escola e eu acredito que se você não tiver uma boa técnica, a sua parte artística não vai se desenvolver conforme o seu potencial. Isso é verdade. E também só a técnica não vai dizer nada, porque nós não somos atletas, né? Nós somos artistas. Então, a técnica, com certeza, como um meio, mas desde a sala de aula, já trabalhando essa parte artística, porque senão também fica mais do mesmo. Fica vazio. E aí, nós não somos robôs, né? Exatamente. E aí, a gente sempre fala, um pé mais esticado sempre vai ter do que o seu. Uma perna que sobe mais sempre vai ter. Agora, só você consegue ser você e passar essa mensagem. A gente pode ler o mesmo texto, só que cada uma vai ter um tom de voz, uma emoção, uma respiração diferente. E essa liberdade dentro do jazz, pra você, é positivo, né? Totalmente. E, assim, essa expressão que vem de dentro pra fora. E quanto mais eu tiver o apoio técnico, mais liberdade eu vou conseguir ter. E confiança, né? Exato. Pra falar, ok, o que eu faço realmente é um negócio bom, vale a pena e é isso. Sim, né? eu tenho suporte pra fazer isso. Exato. E como que você administra todas essas suas skins, né? A bailarina, a diretora, a coreógrafa, como que é isso pra você no seu dia a dia? Se eu falar que é equilibrado é mentira. É de acordo com a demanda. Sim. Então, assim, tem momentos que eu tô mais... diretora sempre, mas no dia a dia vai na prática. De manhã eu dou menos aulas, então é o momento que eu cuido da organização da escola, e-mails e tal. Aí na parte da tarde e da noite, dando aula e coreografando. E o meu lado bailarina fica mais nos bastidores mesmo. E eu acho que eu consigo me expressar mais na montagem das aulas e transferindo isso como inspiração para os meus alunos. E ao longo do tempo isso foi mudando, né, Lu? Foi. Porque uma época era o hiperfoco ali na bailarina, aí mais coreógrafa, aí, sei lá. E você acredita que isso ainda vai mudando conforme os anos vão se passando? Seus focos. Com certeza. Eu não me vejo mais focando em ser bailarina. Entendi. Mas sempre que tem uma oportunidade, eu tô lá e eu me realizo muito na sala de aula. Porque isso te alimenta, né, Sim, também. fazendo cursos. Nossa, eu não... Quando tem oportunidade, eu não saio da sala de aula. Que legal. De fazer também. Eu amo fazer cursos. Em relação ao jazz profissional, como que você acredita ser hoje, dentro do Brasil, a gente encarar a profissão voltada para a vertente do jazz? É desafiador? E como que talvez a gente possa olhar para isso com uma forma mais possível? É desafiador, sim. É possível, mas é desafiador. Olha... Eu acredito que é cada vez mais profissionalizando e tem a parte chata, né, de documentação e tudo isso que é importante. A gente entrar mais em editais, aprender ou ter alguém que entenda disso, porque muitas vezes a gente fica só na parte artística, mas não sabe fazer um projeto, não sabe o que está acontecendo. Falar também com propriedade, né? Sim, de coisas, estudar, saber que a parte teórica também é importante, não deixar a história, que já é um pouco defasada a história do jazz, a gente não tem tantos registros como no ballet clássico. Sim, verdade. Então, fomentar isso, buscar saber e propagar isso, né? E qual você acredita que seja o legado que você quer deixar nesse mundo, nesse universo também do jazz daqui pra frente? Que as pessoas acreditem nelas mesmas e... que ninguém faz nada sozinho. E para você viver a sua verdade, não ficar se comparando a ninguém e ser feliz. A gente veio aqui para isso, para fazer o que a gente veio a fazer e ajudar as pessoas, servir as pessoas com o nosso dom. Que legal. E todo mundo tem um dom. Sim, com certeza. E você acredita que o festival é uma grande porta para a gente ter o reconhecimento e a valorização de várias modalidades na dança? Eu acredito. Uma grande vitrine. É um mérito estar aqui, mas também lembre-se que não é um demérito quando você não está ainda. Também. É um processo, É um né? processo, mas é uma vitrine e também para você poder ver outras coisas, você se inspirar. Com certeza. Então, para mim, foi um divisor de água o Festival de Joinville, trazer a minha escola, me deu confiança na minha cidade, me deu credibilidade. E aí a gente tem confiança, a gente tem mais oportunidades, aí a gente tem mais motivação para fazer. Com então, é um certeza. ciclo, né? A gente vai conhecendo as pessoas e vendo onde estão nossas fragilidades para trabalhar. Descobrindo talvez os nossos pontos fortes para reforçar. Sim, isso Então bem é um legal. ciclo, a gente sai da bolha, né? É, com certeza. Luana, muito obrigada pela sua participação. Ah, Adorei conversar com você e trazer um pouco mais do universo do jazz, que eu acho que é uma vertente tão linda do mundo da dança, que faz total sentido para tanta coisa, que eu também sinto essa questão da liberdade, né? Eu acredito que essa é uma das principais missões do jazz, é a liberdade de ser quem você quiser, de se expressar através da movimentação.
inspiração. Então, parabéns pelo trabalho. E vamos junto, né, com outras pessoas e cada vez mais pessoas para alimentar e fomentar esse universo que é tão lindo que é o jazz. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho, de mostrar também diversas possibilidades Com certeza. da dança. Tenho certeza que você é inspiração aí para essa geração que vem. E eu já virei sua fã. Conta comigo. Obrigada, viu? Muito obrigada para você também que vai nos assistir ou nos escutar. Lembre então de rever todos os episódios que já está na plataforma do YouTube ou do Spotify. E a gente se vê então no próximo episódio do podcast Pode Dançar. Tchau, gente. Tchau.